Insetos na Terra vêm em uma infinidade de formas, cores e tamanhos, desde espécies minúsculas, quase invisíveis, até criaturas que deixam os humanos impressionados por seu tamanho. Segundo os cientistas, já foram registradas mais de 900 mil espécies de insetos, representando cerca de 80% de todas as formas de vida do planeta. Um número impressionante que mostra o quão vasto e diversificado é o mundo desses pequenos seres. Com uma quantidade tão imensa, não é de se surpreender que existam espécies que se destacam pelo tamanho, chegando a níveis quase monstruosos no reino dos insetos. Algumas provocam arrepios por sua aparência assustadora, como besouros enormes e pesados, enquanto outras fascinam, como as vespas gigantes capazes de caçar tarântulas. Agora, prepare-se para conhecer as 20 maiores espécies de insetos já descobertas pela humanidade. Criaturas tão assustadoras quanto maravilhosas, verdadeiras provas vivas do poder da evolução e da incrível capacidade de adaptação da natureza. 20. Bicho-pau gigante, ou Giant Walking Stick. O bicho-pau gigante é considerado o maior inseto desse tipo na América do Norte. Mas não se deixe enganar pelo nome gigante. Seu tamanho varia de 7,5 a 15 centímetros, o que, embora notável, não é tão assustador quanto parece. O nome bicho-pau vem do seu corpo fino e alongado, que o faz parecer um pequeno galho de árvore. O termo walking stick se deve simplesmente ao fato de que ele realmente anda, ainda que de forma um tanto desajeitada. Graças à sua incrível habilidade de camuflagem, esse inseto se torna um mestre em desaparecer no meio da vegetação. Ao contrário de outros insetos ágeis, o bicho-pau se move lentamente e é quase indefeso quando descoberto por predadores. Por isso, sua melhor estratégia de sobrevivência é ficar imóvel, fingindo ser apenas um pedaço de madeira seca. Se você estiver caminhando na floresta e ver um galho se mexendo levemente, pode apostar que acabou de encontrar um desses seres extraordinários. No mundo onde a força muitas vezes define a sobrevivência, o bicho-pau prova que o silêncio e a camuflagem também são formas de poder. 19. Besouro Golias, ou Goliath Beetle. Como o nome sugere, o besouro Golias é um dos insetos maiores e mais pesados do planeta. Com sua carapaça brilhante e corpo robusto, ele é o verdadeiro pesadelo de quem tem medo de besouros. Além do tamanho impressionante, o Golias é incrivelmente forte. Pode levantar até 850 vezes o próprio peso, o equivalente a uma pessoa erguendo um carro. Ele vive principalmente nas florestas tropicais úmidas da África Oriental, onde se alimenta de seiva e frutas maduras. Sua beleza é única. Cada indivíduo tem padrões e cores diferentes em sua carapaça, como se fossem gravados pela própria natureza. Os machos possuem um grande chifre na cabeça, usado em combates intensos durante a época de acasalamento. Após lutar e conquistar uma fêmea, o macho geralmente morre exausto, deixando sua descendência continuar o ciclo da vida. No mundo dos insetos, o besouro Golias é símbolo de força, orgulho e beleza misteriosa. 18. Borboleta Rainha Alexandra, ou Queen Alexandra's Birdwing. A borboleta Rainha Alexandra é a maior e mais rara borboleta do planeta. Um verdadeiro milagre da natureza tropical. Ela vive apenas nas florestas úmidas de Papua Nova Guiné, em uma área limitada a cerca de 1.200 km², que diminui cada vez mais devido ao desmatamento. Com uma envergadura de até 30 centímetros, essa borboleta parece saída de um conto de fadas. Maior que uma mão humana e com asas em tons de verde esmeralda e preto profundo. Na fase de lagarta, consome grandes quantidades de folhas venenosas de trepadeiras. Esse veneno permanece no corpo do inseto adulto, tornando-o uma das poucas borboletas tóxicas conhecidas. Adulta, ela se alimenta apenas de néctar, com um longo tubo bucal,
como uma dama elegante tomando chá. Graças à sua beleza e toxicidade, quase não tem predadores naturais. Quem ousa prová-la aprende rapidamente que a beleza da natureza pode ser letal. Conhecido como o maior gafanhoto do mundo, o gafanhoto Red é um dos exemplos mais curiosos da fauna australiana. Um continente famoso por suas criaturas bizarras e perigosas. Um adulto mede entre 4 e 7,5 centímetros, e as fêmeas são ainda maiores. Raramente, alguns exemplares atingem 10 centímetros, mas são extremamente raros. Esses gafanhotos vivem no norte da Austrália, escondidos em arbustos densos e levando uma vida solitária. Contudo, quando as condições são favoráveis, especialmente em áreas agrícolas, podem formar pequenos grupos e devastar plantações rapidamente, ganhando a fama de hooligans dos insetos. Com até 16,5 centímetros de comprimento, o besouro titã é um verdadeiro colosso do mundo dos insetos. Pouco se sabe sobre ele, pois vive nas florestas tropicais densas da América do Sul, onde raramente é encontrado. Apesar de pesado, é capaz de voar, mas precisa subir em troncos de árvores para se lançar no ar. Ninguém jamais viu a larva do besouro titã. Seu estágio juvenil continua sendo um mistério. Os cientistas acreditam que elas vivem dentro de troncos em decomposição, alimentando-se da madeira por vários anos. E um aviso: se você encontrar um desses na floresta, mantenha distância. Suas mandíbulas são fortes o suficiente para quebrar um lápis ao meio. Quase extinto, o etapunga é um grilo gigante que não voa nativo da ilha Little Barrier, ao norte da Nova Zelândia. Sua história é marcada por tragédias ecológicas. Quando humanos eliminaram gatos selvagens da ilha, que controlavam ratos invasores, o equilíbrio natural foi destruído. Sem predadores, os ratos se multiplicaram e passaram a devorar os etapungas à noite, enquanto pássaros caçadores os atacavam de dia, levando a espécie à beira da extinção. Felizmente, projetos de conservação eliminaram os ratos e restauraram o habitat, permitindo que os grilos gigantes voltassem a prosperar. Ainda assim, especialistas alertam: a interferência humana na natureza pode ter consequências imprevisíveis. Quem sabe se um dia a Nova Zelândia não terá que enfrentar um exército de etapungas dominando a ilha. Com asas maiores que uma mão humana, a mariposa Atlas é uma das maiores e mais belas mariposas do mundo. Mas por trás dessa beleza, há uma tragédia. Ela não pode comer. Ao sair do casulo, perde a função da boca e vive apenas dos nutrientes acumulados durante a fase de lagarta. Com uma vida adulta que dura de 1 a 2 semanas, dedica todo esse tempo apenas a voar e se reproduzir. Com uma envergadura de até 30 centímetros e área de asa superior a 400 centímetros quadrados, é um dos símbolos mais majestosos do reino dos insetos. Um lembrete de que, na natureza, até a existência mais breve pode ser deslumbrante. Só de ouvir o nome, já dá para imaginar o quão assustadora é essa vespa. O termo tarantula no nome diz tudo. Sua presa favorita são as tarântulas gigantes e peludas. E, para dominar uma criatura tão formidável, ela mesma precisa ser igualmente poderosa. A vespa caçadora de tarântulas é encontrada em várias partes do mundo, do Sudeste Asiático, Índia, Américas, África até a Austrália, praticamente em todos os climas quentes, exceto os muito frios. No estado norte-americano do Novo México, ela é até considerada o inseto oficial do estado, um título curioso e arrepiante. As fêmeas são maiores que os machos, medindo cerca de 7,5 centímetros de comprimento com uma envergadura de até 10 centímetros, exibindo uma aparência imponente e ameaçadora. Durante a caçada, usam um ferrão de aproximadamente 6 milímetros para paralisar a tarântula
arrastando-a depois para o ninho subterrâneo. Lá, a fêmea deposita um ovo sobre o corpo ainda vivo da aranha. Quando o ovo eclode, a larva começa a devorar a tarântula lentamente, mantendo-a viva o máximo de tempo possível. Uma cena tão horripilante quanto fascinante. Apesar de possuir uma das picadas mais dolorosas do reino animal, essa vespa raramente ataca humanos, a menos que se sinta ameaçada. Portanto, se um dia você se deparar com uma, fique quieto e se afaste devagar. Acredite, você não quer saber como é ser picado por ela. Conhecida como a barata mais pesada do planeta, a barata gigante de tocar terra pode parecer assustadora à primeira vista, mas na verdade é uma criatura tranquila, limpa e até fascinante. Com corpo redondo, marrom e brilhante, pode atingir 7 a 8 centímetros de comprimento e viver até 10 anos, uma longevidade rara entre insetos. Algumas pessoas até as criam como animais de estimação, já que não cheiram mal, não mordem e são fáceis de cuidar. Como não poderia deixar de ser, sua terra natal é a Austrália, famosa por suas criaturas peculiares. Elas vivem nas florestas secas e quentes do norte de Queensland, onde cavam túneis subterrâneos para fazer ninhos. As fêmeas depositam seus ovos no solo e cuidam dos filhotes, até 30 de uma vez, repetindo esse ciclo em silêncio. Apesar da aparência que causa arrepios, essa barata desempenha um papel vital no ecossistema. Ao cavar, puxar folhas secas e decompor matéria orgânica, ela enriquece o solo, promovendo o crescimento de novas plantas. É admirável perceber que até mesmo uma criatura feia e incompreendida como essa cumpre silenciosamente sua missão ecológica. Na natureza, nenhum ser é inútil. Apenas temos funções que ainda não aprendemos a compreender por completo. As moscas midas podem não parecer tão grandes em fotos, mas, quando vistas ao vivo, são imensas em comparação com moscas comuns. Seu tamanho varia de 0,7 centímetro a até 5 centímetros, e imaginar uma mosca de 5 centímetros zumbindo ao seu redor é, sem dúvida, um pesadelo vivo. Além do tamanho, elas têm o hábito de voar em grandes grupos, formando nuvens densas de insetos que impressionam e assustam quem as vê. De coloração preta ou marrom escura, com tons metálicos de vermelho, laranja ou amarelo, são tão belas quanto intimidadoras. Apesar de terem apenas um par de asas, seus antenas longos e marcantes as tornam facilmente reconhecíveis. Vivem principalmente na América do Norte, preferindo florestas densas, regiões áridas e até jardins domésticos. Alimentam-se de néctar e pólen, mas também caçam larvas de besouros, que encontram em troncos em decomposição. Embora inofensivas para os humanos, o tamanho e o comportamento coletivo tornam a mosca midas uma das espécies mais estranhas e inesquecíveis do mundo dos insetos, ao mesmo tempo temível e fascinante. Mesmo não sendo o maior besouro do mundo, título que pertence ao Golias, o besouro Hércules é capaz de impressionar qualquer um. Ele pode atingir o tamanho de uma mão humana, com uma aparência digna de um filme de ficção científica. Os machos possuem 2 chifres longos e curvados que lembram garras de criaturas alienígenas. Usam essas armas em duelos intensos para disputar fêmeas. As fêmeas, por outro lado, são menores e não têm chifres, mas emitem um feromônio poderoso que atrai os machos a grandes distâncias. Um verdadeiro perfume da sedução da natureza. O besouro Hércules é tão admirado que existe uma comunidade mundial de colecionadores disposta a pagar até $700 por um exemplar bonito. Com sua força e beleza selvagem, ele é visto como símbolo de poder e fascínio natural, um troféu vivo para os apaixonados por insetos. O nome pode soar inofensivo, mas o percevejo gigante de água é, na verdade, um predador brutal e um dos caçadores mais temidos do reino dos insetos.
Habita lagos, pântanos e lagoas de água doce em várias partes do mundo, escondendo-se sob folhas aquáticas à espera de uma presa. Quando um peixe, girino ou sapo se aproxima, ele ataca em um golpe rápido usando suas patas dianteiras, fortes como pinças, para capturar a vítima. Em seguida, injeta saliva com enzimas digestivas que dissolvem os órgãos internos da presa, permitindo-lhe sugar tudo, como um milkshake de sangue. Com apenas 10 centímetros de comprimento, é capaz de derrotar presas muito maiores que ele. Embora raramente ataque humanos, sua picada é extremamente dolorosa. Mesmo assim, o percevejo gigante é um agente essencial no equilíbrio ecológico das águas, atuando como predador natural. É um assassino silencioso, temido e respeitado por igual. O besouro Actaeon é um dos gigantes mais impressionantes do mundo dos insetos. Mede em média 12 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, podendo chegar a 13,7 centímetros e pesar até 230 gramas, o peso de uma pequena maçã. Seu nome vem de Actaeon, o caçador da mitologia grega que foi transformado em cervo e morto por seus próprios cães. Uma história trágica, mas imponente, assim como o próprio besouro. Com carapaça espessa como uma armadura, corpo robusto e força surpreendente, o besouro Actaeon é um verdadeiro guerreiro das florestas tropicais da América do Sul. Representa a força, resistência e majestade da natureza, provando que, mesmo entre os insetos, a evolução é capaz de criar verdadeiras lendas vivas. A libélula gigante é a maior dos Estados Unidos, com corpo azul e preto metálico, impossível de confundir. Ela vive nos estados do sudoeste americano, como Arizona, Califórnia, Colorado, Nevada e Novo México, onde o clima seco e quente protege seus ovos e larvas de predadores. Essas pilotas do céu são predadoras naturais de mosquitos, alimentando-se também de pequenas moscas e formigas. Assim, ajudam a controlar pragas e doenças. Contudo, até elas têm inimigos. Beija-flores caçam as adultas, enquanto peixes e insetos aquáticos devoram suas larvas. É incrível como um ser aparentemente frágil pode sobreviver em um mundo tão hostil. A libélula gigante é símbolo de liberdade, leveza e beleza pura, voando como um fragmento de luz sobre os espelhos d'água da natureza. Em 2014, o mundo se despediu oficialmente do maior grilo de orelhas já conhecido, quando os cientistas anunciaram sua extinção completa. Embora poucos apreciem criaturas de aparência estranha como essa, a perda definitiva de uma espécie na Terra é sempre profundamente triste. Antes de desaparecer, o grilo de orelhas de Santa Helena era um verdadeiro gigante no mundo dos insetos, chegando a medir até 8 centímetros de comprimento, um tamanho impressionante para sua família. O mais curioso é que essa espécie existia apenas em um único lugar do planeta, a isolada ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul. Esse isolamento a tornava especial, mas também foi a causa de sua extinção. Quando desapareceu dali, o mundo perdeu completamente a chance de encontrá-la novamente. E como em tantos outros casos, o culpado principal foi o ser humano. A extração desenfreada de pedras destruiu seu habitat natural, onde vivia e se reproduzia. Ao mesmo tempo, espécies invasoras como ratos, aranhas e musaraños, que não existiam originalmente na ilha, tornaram-se predadores cruéis, dizimando rapidamente a população. O desaparecimento do grilo de orelhas de Santa Helena é um alerta sobre a fragilidade dos ecossistemas isolados, onde até uma pequena mudança pode apagar uma espécie inteira. Hoje, resta apenas a esperança de que outras criaturas endêmicas da ilha não sofram o mesmo destino. A centopeia escolopendra gigantea vive principalmente nas florestas tropicais e subtropicais do norte da América do Sul. É considerada a maior centopeia do planeta, um verdadeiro colosso no mundo dos insetos. Mesmo sem se importar com títulos,
Sua habilidade de caça é suficiente para causar respeito e até um certo medo. Ela pode ultrapassar 30 centímetros de comprimento, com um corpo longo, flexível e mandíbulas poderosas. Aproveitando seu tamanho e força, caça presas surpreendentemente grandes, desde insetos, aranhas e escorpiões, até ratos, morcegos, pequenos pássaros e sapos. Seus ataques são rápidos e precisos, quase impossíveis de evitar. Mas o que a torna realmente temível é seu veneno extremamente potente. Embora raramente ataque humanos, já houve registros de mortes causadas por suas mordidas. A combinação de tamanho, instinto predatório e veneno mortal faz da Scolopendra gigante um dos seres mais assustadores da selva sul-americana, uma prova viva do poder e mistério da natureza. Há cerca de 300 milhões de anos, durante o período Carbonífero, uma criatura colossal chamada Arthropleura dominava as florestas úmidas da América do Norte e do Reino Unido. Era, na verdade, um milípede gigante que podia atingir até 6 metros de comprimento, com o corpo formado por cerca de 30 segmentos blindados, cada um com um par de pernas fortes. Imagine só a cena: um milípede de 6 metros rastejando pela floresta. Apesar da aparência assustadora, o Arthropleura não era carnívoro. Alimentava-se de folhas, madeira em decomposição e vegetação morta. Seu tamanho descomunal foi possível graças aos altos níveis de oxigênio da atmosfera da época. Embora quase cego, possuía um olfato e tato extremamente sensíveis, permitindo-lhe localizar alimento e evitar predadores. Foi o maior animal invertebrado que já existiu na Terra. Um gigante gentil das florestas antigas, símbolo da força e da criatividade da natureza pré-histórica. Entre as muitas criaturas bizarras da África, o louva-a-Deus gigante africano se destaca como algo tão assustador quanto fascinante. Alguns entusiastas de insetos até os criam como animais de estimação, o que parece estranho, considerando que são canibais por natureza. Ainda assim, seu rosto expressivo, quase com personalidade, encanta quem os observa. Esse é o maior louva-a-Deus conhecido, podendo ultrapassar 15 centímetros de comprimento. Depois de adultos, vivem por cerca de 1 ano, tempo suficiente para formar uma estranha relação entre humano e inseto. Seu corpo longo e fino imita perfeitamente um galho seco, o que o ajuda a se camuflar, uma arma mortal e um escudo de sobrevivência. Sua aparência parece saída de um filme de ficção científica. Olhos grandes e frios como os de um alienígena, movimentos lentos e calculados. As fêmeas são conhecidas pelo comportamento chocante de devorar os machos após o acasalamento. Um ato cruel, mas que garante energia para gerar os ovos. Um exemplo brutal, porém natural, do ciclo da vida, onde a sobrevivência exige sacrifício. Conhecida como a maior abelha viva do planeta, a abelha gigante de Wallace é uma das criaturas mais lendárias e misteriosas da entomologia. Durante décadas acreditou-se que estivesse extinta, até ser redescoberta em 1981. Um lampejo de esperança de que a natureza ainda guardava segredos. Mas o verdadeiro milagre aconteceu em 2019, quando cientistas filmaram uma fêmea viva na Indonésia. Essa redescoberta confirmou que, contra todas as probabilidades, a espécie ainda resiste. A abelha de Wallace tem o corpo negro e brilhante como resina e mandíbulas incrivelmente grandes e fortes, especialmente nas fêmeas. Mede entre 2,13 e 3,8 centímetros de comprimento, com uma envergadura de até 6,3 centímetros, quase como um pequeno avião zumbindo pela floresta. Essas mandíbulas poderosas permitem carregar grandes pedaços de resina para construir ninhos dentro de cupinzeiros, reforçando-os com um material pegajoso para proteger as larvas da umidade e dos predadores. Um comportamento incomum, mas genial, mais uma invenção extraordinária da natureza. Em um mundo onde sua espécie está cada vez mais ameaçada, cada nova observação de uma abelha de Wallace viva é um pequeno milagre da Terra. À primeira vista,
pode parecer apenas um inseto comum, com asas, pernas e nada de especial. Mas, ao olhar mais de perto sua cabeça estranha, entende-se imediatamente o porquê de ser chamado de percevejo jacaré ou percevejo amendoim. Habitante das florestas tropicais densas, é presa fácil de muitos animais. Para sobreviver, desenvolveu uma série de estratégias engenhosas de defesa. Primeiro, suas cores e padrões permitem camuflagem perfeita entre as folhas, um verdadeiro mestre do disfarce. Mas a camuflagem não é sua única arma. Sua cabeça é grande, oca e em forma de focinho de jacaré ou casca de amendoim, confundindo predadores e fazendo-os acreditar que estão diante de uma cobra perigosa e não de uma presa indefesa. Se isso falhar, ele exibe um último truque, abre as asas e revela desenhos que lembram grandes olhos, assustando o inimigo e garantindo a fuga. Essa criatividade mostra que, na natureza, inteligência e adaptação podem ser mais poderosas que força bruta. Das criaturas pequenas e engenhosas, como o percevejo jacaré, percebemos que a natureza está repleta de maravilhas. Cada espécie, seja inseto ou mamífero, possui suas próprias estratégias de sobrevivência. Provas vivas da força da evolução e da criatividade da vida. São esses detalhes, aparentemente insignificantes, que formam o grandioso mosaico da natureza, onde cada ser tem seu papel, mantendo o frágil e belo equilíbrio do nosso mundo.